MEC anuncia novos cortes e não virão financiar nenhum novo pesquisador esse ano. 5.613 bolsas de mestrado e doutorado são cortadas. Olá pessoas, eu sou o Thiago Sigel, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu dislike e vamos falar um pouquinho sobre a percepção de pesquisa dentro do governo Bolsonaro. Desde o início do governo Bolsonaro ele tem anunciado muitos cortes e como você já deve saber essa altura do campeonato, os principais cortes atingem o MEC, o Ministério da Educação, um dos ministérios mais importantes em todos os governos. Óbvio, todas as democracias têm um ministério para tratar da educação. O Ministério da Educação que já esteve envolvido em outras polêmicas por estar dominado por um forte viés ideológico. Ok, cortaram mais bolsas de pesquisa, cortaram recursos das universidades. No começo falava-se contingenciamento. Hoje, eu acho que já ficou claro para todo mundo que se trata de cortes. Semana após semana, as universidades estão anunciando medidas para a economia e algumas delas já estão falando, inclusive, da possibilidade de precisar encerrar as suas atividades ou cancelar as suas atividades, de não conseguir concluir o calendário acadêmico. Bom, você pode estar pensando, e muita gente pensa que não é por maldade. Bolsonaro falou que não era por maldade, mas é por uma necessidade econômica para equilibrar as finanças. Mas, cada vez mais, repetiu mais, eu começo a pensar que não se trata de uma questão econômica, mas se trata sim de uma questão ideológica e eu quero discutir isso com você nesse vídeo. O principal escritor para você entender o Brasil de hoje é, adivinhem, Carlos Bolsonaro. Se você acompanhar o Twitter do Carlos e conseguir entender o que ele fala, o que ele escreve, talvez você vai conseguir prever algumas das atitudes do governo. E antes de anunciar esse novo corte, Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte: a música é clara desde as eleições. Quem mais vocifera contra Bolsonaro não é a oposição. São os mesmos que cresceram se limpando no presidente. Os outros, que no caso são eles mesmos, que realizam os atos e tentam culpar bolsonaramente o capitão. E segue a estratégia das tesouras. No começo eu não entendi nada. Daí no final parecia que eu estava no começo. Aí eu lembrei do Caetano. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Mas quando eu vi esses cortes, esses novos cortes, eu voltei ao Twitter do Carlos Bolsonaro e ele diz: segue a estratégia das tesouras com cifrões. Indicando, obviamente, que se trata de fazer cortes para atingir os inimigos políticos. Desde o início, e faz muito tempo, se a gente voltar nos twitters do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, a gente vê que eles atacam muito as universidades brasileiras, atacam muito as pesquisas desenvolvidas no Brasil, principalmente as pesquisas que eles consideram de viés ideológico, criticam muitas pesquisas que têm a temática de gênero, a temática do homossexualismo, e de fato se pesquisou muito isso no Brasil recentemente, mas é claro, não é só isso que se pesquisa no Brasil, se pesquisa muito mais que isso. E parece então que eles enxergam para os pesquisadores e para as universidades inimigos políticos, inimigos ideológicos que devem ser cortados. Então cada vez mais fica claro, na minha percepção e de muitos outros, que esses cortes não são por questões econômicas, mas por questões ideológicas. E quando a gente olha para o grande mentor da família Bolsonaro, o grande astrólogo, o Rasputin dessa família, o Olavo de Carvalho, a gente sabe que o Olavo de Carvalho é sem dúvida o cara mais ressentido com as universidades brasileiras, com os pesquisadores brasileiros. Então, por trás dessas medidas de cortes de bolsas de mestrado, doutorado, de recursos para as universidades, tem um grande ressentimento em relação à academia brasileira, um grande ressentimento em relação aos intelectuais brasileiros e uma visão de mundo proto-fascista que acha que quem é contra, quem discorda é o inimigo e deve ser eliminado. Segue a estratégia das tesouras. Eu finalizo esse vídeo perguntando para você: que país do mundo pode dar certo com um projeto de governo carregado de ressentimento contra a ciência, contra a universidade? Que país do mundo pode dar certo dessa forma? E no mais, inauguramos uma nova fase no Brasil, a fuga de cérebros. Pesquisadores brasileiros, os mais talentosos sem dúvida, vão abandonar o país. Sorte dos países que vão incorporar esses pesquisadores
um grande azar para nós brasileiros. Não tem como isso dar certo. Pois bem, quero saber o que você acha sobre os cortes nas universidades. Você acha que realmente tem a ver com uma questão ideológica ou é apenas uma questão econômica? Deixe aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like. Forte abraço a todos e valeu! Chega, Luma! Deu? Parou?